Olá, amigos da Seara de Jesus, de Embu das Artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra semanal, estreando aqui na segunda-feira, às 19 horas. Vamos então juntos aqui nos conectarmos em pensamento. Apesar da distância física, estamos muito unidos em pensamento, com certeza. Então, vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por esta nova oportunidade do nosso consolo, do nosso aprendizado e da nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, com muita alegria, então, estamos aqui mais uma semana juntos. Iniciamos faz poucas semanas a leitura e o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Divaldo Franco, com psicografias de sua mentora espiritual, o espírito de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar então do item 2, que fala sobre liberdade de escolha. Particularmente, eu acho as mensagens de Joana de Ângeles um pouco complicadas, do nosso entendimento, pois são mensagens com realmente ali uma certa complexidade e uma profundidade assim imensas. Esse livro fala sobre a nossa saúde de uma forma bastante holística, de uma forma mais ampla, então fala sobre o poder do nosso pensamento, a nossa saúde mental, o nosso psiquismo. Então Joana de Ângeles, nas suas literatura, sempre traz um lado mais psicológico, um lado mais filosófico, e as reflexões acabam sendo bastante profundas. Então esse livro ele vai nos permitir não só ter esse momento semanal do nosso consolo e de recarregar as nossas energias, mas vai demandar de nós também esse interesse em se aprofundar nesses assuntos e querer estudar um pouco mais, e assuntos que são aí tanto da nossa atualidade. Nós sabemos como nós e nossos irmãos temos sofrido, passado por situações deprimentes, de bastante dúvida mental, espiritual, que casos de depressão e outras questões psicológicas têm vindo muito à tona. Então, é um livro que traz uma proposta bem interessante para nós. E, claro, não poderia deixar de estar alinhado com o cristianismo, com o espiritismo. Então, o item fala sobre a nossa liberdade de escolher. Tem essa frase para iniciar a nossa reflexão aqui juntos. Então, até que ponto a nossa vida é definida pelo que nos acontece e até que ponto ela é definida pelo modo como escolhemos responder ao que nos acontece? Então, todos nós enfrentamos sim dificuldades, perdas, conflitos, mudanças na nossa vida que nem sempre estamos esperando ou estamos preparados para lidar com essas mudanças. Nós sabemos que temos o nosso livre-arbítrio e tem o determinismo acontecendo ao mesmo tempo na nossa existência. E algumas coisas nós não podemos mudar, nem sempre vamos poder mudar uma situação de perda muito grande, uma morte física. É da lei da natureza também a debilitação do nosso corpo físico e tantas outras questões. Muitas das coisas que nos acontecem são das nossas escolhas, sim, mas algumas situações às vezes nos se apresentam para nós e, apesar do nosso livre-arbítrio, não temos tanto poder para alterá-las, para mudá-las, e vem então um processo, um período de
adaptação, um período de realmente passar por uma determinada fase da nossa vida. E todos nós teremos esses momentos em algum ponto da nossa vida. Mas fato é que o nosso livre-arbítrio, ele nos permite escolher como nós vamos passar por essas situações. E por mais complicadas que elas possam nos parecer, possam se apresentar para nós, ainda é da nossa escolha e do nosso livre-arbítrio tentar seguir com serenidade, seguir com paciência, com calma, buscar apoio, e tentar ver o que realmente nos dói ou o que talvez seja até mesmo um exagero da nossa parte. E nós, como espíritos imperfeitos, com vícios, ciúmes, prepotência, às vezes arrogância, também podemos fazer uma tempestade num copo d'água em algumas situações. Então, aqui é uma proposta de que Deus nos concedeu essa liberdade e nós precisamos usar essa liberdade com a consciência e com uma disposição para o bem, né? A liberdade é a lei da vida, ela faz parte da harmonia universal. Então, Deus cria todos nós com dignidade, com a consciência e a liberdade de escolha. O livre-arbítrio é um instrumento de evolução do espírito, então, conforme evoluímos, ganhamos aí essa característica do livre-arbítrio. E com toda a liberdade exige a responsabilidade moral. Mas a vida é sempre esse convite à escolha do bem, à escolha da verdade, à escolha de relações sinceras e de uma renovação. A vida é sempre um convite para a renovação. Às vezes estamos tristes, estamos desconsolados, às vezes passamos anos seguindo um mesmo caminho e fica até difícil nós abandonarmos e querer mudar. Pensamos às vezes: "Poxa, eu investi tanto tempo numa atividade, eu investi tanto tempo naquilo que parecia um sonho, e passou-se todo esse tempo, eu não me sinto bem, eu não conquistei aquilo que eu achei que eu iria conquistar, eu deixei de lado tantas coisas importantes para mim", e não podemos ter medo de mudar, sempre é tempo de mudar, de renovar, de perdoar, de viver uma experiência nova na nossa vida. E tudo isso só é possível através dessa liberdade de escolha. No início, então, do capítulo, e aí ao longo do livro isso vai acontecendo, existe ali um quadrado inicial com algumas reflexões antes de fato, Joana trazer ali o seu ensinamento. E aí vamos ler aqui juntos o que traz, essas reflexões. E também é um uma parte ali da mensagem que eu particularmente recomendo que seja lido, com bastante foco e com um pensamento bastante direcionado. É como se fosse um mantra essa primeira parte aqui do capítulo, destacada, é como se fosse um mantra. Algumas frases que talvez não estejam ainda tão internalizadas no nosso ser, mas que se nós lermos, refletirmos com uma força de pensamento, isso pode acontecer na nossa vida. É como se nós estivéssemos buscando uma cura para uma dor interior e fizéssemos ali uma prece sincera, e como Jesus também ensina, nós buscássemos a nossa cura. Então vamos ler juntos, que é bem bonito. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que deseje. Ser feliz ou desventurado é uma opção voluntária. Sou escravo da lei, que me enseja progredir sem interrupção no tempo. O que eu sou ou o que serei
depende de mim. A inspiração superior nunca me falta, porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal, construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las realidade no percurso carnal. Então, ali começa falando que a divindade nos concedeu, então, nos deu essa liberdade para nós realizarmos todo o bem que nós desejarmos. Não existe limite para realizarmos o bem, né? Não sei se a gente sempre pensa nisso, mas o bem é uma força infinita e que ela pode transbordar na nossa vida. Então, a nossa liberdade tem sim origem em Deus. O bem, ele está em nosso alcance, então também que não nos sintamos pequeninos e tão imperfeitos a ponto de não fazer o bem, todos somos capazes de transformar a vida de uma outra pessoa para melhor, de apoiar uma outra pessoa para melhor e, claro, de apoiar a nossa própria evolução. Deus nos concede essa possibilidade de pensar, de desejar, de praticar o bem. E aí, seguindo, ser feliz é uma opção nossa, é uma opção voluntária. Aqui ninguém quer ser também, eh, uma pessoa que minimiza as dores, ou que finge que as coisas não são difíceis. Mas que nós podemos, dentro de nós, alimentar uma confiança, alimentar uma serenidade, a fé em Deus, buscar o sentido para a nossa vida, porque apesar dos desafios da nossa vida, o nosso estado íntimo mental também, depende de como nós lidamos com todas essas situações. Então aqui ó, já é uma reflexão de que talvez o céu ou o inferno que nós buscamos, esteja dentro de nós, esteja dentro da nossa paz interior, da nossa construção emocional. Quando tem ali falando que nós somos escravos da lei, sou escravo da lei. Aqui é um lembrete de que nós somos seres aí criados pela divindade, então o poder superior é de Deus e sim, nós estamos submetidos à lei de Deus, que graças a Deus é uma lei de amor, de justiça, de caridade, mas algumas leis, elas vão sim permear a nossa vida, a lei de progresso, então que todos nós iremos evoluir, a lei de causa e efeito, então aquilo que emitirmos para o mundo nos será devolvido, aquilo que nós causarmos no mundo, nós, iremos receber, nós precisaremos muitas vezes, ali consolar, re remediar aquilo que fizemos, seja nessa vida, seja em uma vida passada. Então, a nossa vida ela evolui, ela anda para frente, ela cresce, mas mediante aí a leis as leis de Deus, tá. O que eu sou, o que serei, depende de mim. Então, mais uma vez, a importância do nosso livre-arbítrio, da nossa responsabilidade e da nossa busca incessante pela evolução. Nós somos responsáveis aí, então, pela nossa reforma íntima e tudo aquilo, relacionado a isso. Como um consolo e como um lembrete muito importante para nós, é que a inspiração superior ela nunca nos falta. Então, o nosso anjo da guarda sempre está trabalhando. Às vezes nós fazemos o nosso anjo da guarda trabalhar bastante, não é mesmo? Vamos nos envolvendo aí em situações complicadas, e o anjo da guarda deve pensar: "Meu Deus, que luta para apoiar esse ser, reencarnado". Mas brincadeiras à parte, nós temos sempre irmãos espirituais, boas intuições, sempre, que nós nos reconectarmos com a pátria espiritual, com a nossa verdadeira morada, nós teremos aí apoio, ajuda,
Mas isso também depende de nós. Todo o apoio e inspiração está disponível, mas depende de nós também nos cuidarmos, ajudarmos nosso anjo da guarda, fazer as nossas preces, que é o nosso alimento diário, e buscar com muita sinceridade, essas inspirações, praticar o perdão, nos renovar dia após dia. E a última, né, construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las realidade no percurso carnal. Então aqui já é bastante ali da mensagem de Joana de Ângeles aí ao longo do livro, porque é uma frase que mostra para nós essa força do nosso pensamento, que aquilo que nós cultivamos na nossa mente, no nosso pensamento, influencia sim as nossas emoções, os nossos hábitos, as nossas atitudes, e que isso acaba trazendo uma construção para o nosso corpo físico. Então, aquela velha frase de que doenças também são iniciadas na nossa mente, no nosso pensamento, é sim bastante verdadeira. E aí, como esse livro trata dessas condições de doenças também, vale aqui lembrar que muitas das doenças nascem da nossa atitude mental. Aqui foi só esse primeiro início, a mensagem ela ainda se estende, e então vamos lendo aqui juntos, fazendo alguns comentários. Então, como eu comentei com vocês já no início, Joana de Ângeles é bem profunda, tá? E às vezes dura também, mas acho que nós merecemos aí algumas mensagens que a gente possa aproveitar, então, aí bastante desse livro. Então, és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes conviver. A liberdade é lei da vida, que faz parte do conceito da harmonia universal. Então, nós podemos aí imprimir na nossa existência um padrão de felicidade ou de aflição. Então, nós podemos fortalecer a nossa paz, a nossa confiança, ou podemos aumentar ainda mais as nossas aflições, através de queixas, através de negatividade. Então, pensamentos negativos, queixas, todo e qualquer tipo de sentimento negativo. E essa nossa liberdade de pensamento vai atuando não só nas grandes coisas, nos grandes momentos da nossa vida, mas muito também no nosso dia a dia, na nossa forma mesmo de levar o nosso dia a dia. Nós já falamos que essa liberdade não é um acidente da existência, realmente faz parte da lei de Deus. E Deus nos cria não como robôs, mas como unidades aqui capazes de amar e capazes de escolher. E vale lembrar que sem essa liberdade, sem esse livre-arbítrio, nós não teríamos aí o mérito nas nossas conquistas mesmo, tá? Continuando a mensagem, mensagem, os imperativos inamovíveis, ou seja, não móveis, e deterministas são vida e morte, no que diz respeito aos equipamentos orgânicos. Mesmo assim, sob o fatalismo de incessantes transformações. Então, basicamente, colocando numa linguagem muito simples, Joana traz para nós que o que não tem jeito, o que não muda, é a vida e a morte. E nós já até falamos disso como uma fala aí comum do nosso dia a dia.
Então, em relação ao nosso corpo físico, realmente a morte é um limite, o nosso corpo ele vai nascer, vai envelhecer, vai adoecer, e aí nem tudo dito isso, nem tudo pode ser escolhido ou controlado por nós no plano biológico. Mas mesmo assim, ao longo da nossa vida, existem, muitas transformações. O nosso dia a dia é uma contínua transformação. E mesmo que nós tenhamos aí muitas dificuldades físicas, isso não anula a nossa moralidade. E vale também comentar aqui que nós somos espíritos, de certa forma, presos num carro físico. Nós precisamos da carne aí para provar a nossa evolução, para praticar aquilo que vamos aprendendo e para realmente nos conectarmos com outras pessoas rumo na nossa evolução, mas independente das dificuldades físicas e carnais que a gente possa passar, o que realmente fica para a eternidade é o nosso corpo, é a nossa mente, perdão, o nosso espírito, a nossa mente. E a nossa mente precisa estar muito saudável para a nossa evolução. Então, é esse ponto aqui que é trazido. E continuando, submetido à ordem da ação, que desencadeia reações correspondentes. És o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Então, aqui volta a falar da lei de causa e efeito, ação e reação, e que todas as nossas ações elas geram consequências, todas as nossas escolhas produzem repercussões na nossa consciência, na nossa vida, e de exemplo cristão é que tudo aquilo que nós plantamos e semeamos, nós vamos colher, aí através do nosso caminho. Então, nós construímos aí os nossos caminhos através das nossas decisões. E aqui trazendo um pouco mais já para algo mais palpável mesmo, algo do nosso dia a dia, Joana já vai aqui ser um pouco mais incisiva. E aí vale a nossa reflexão de será que nós estamos nos comportando assim? Em algum momento da nossa vida, talvez já tenhamos tido esse comportamento, e claramente ao nosso redor podemos observar pessoas que se comportam assim. Então, Joana traz que há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. É muito forte essa frase, porque se alguém perguntar para nós: "Você prefere se lamentar? Você prefere se queixar?" E se nós estivermos nesse comportamento de reclamação de tudo e alguém perguntar isso para nós, muito possivelmente nós nos sentiremos ofendidos. "Como assim? Eu estou sofrendo e você está me dizendo que eu escolhi sofrer, que eu prefiro sofrer." Porque a pessoa que se lamenta, que se queixa, que tem esse pessimismo, é como um peso que acompanha ao longo da vida, ao longo dos dias. É aquela angústia, é aquele aperto no peito, é aquela ansiedade. Então a pessoa que se lamenta, que se queixa, e aqui, gente, talvez exista motivo. Realmente é um sofrimento, é realmente difícil. Mas Joana diz que há pessoas que preferem a queixa e a lamentação. E ela diz mais: negociam o carinho que pretendem receber com as altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. Então, vamos tentar entender um pouco melhor essa parte. Então, aqui existe esse perigo de transformar a queixa em um hábito. Então, ao longo do nosso sofrimento, das nossas dificuldades e desafios, em alguns pontos da nossa vida, nós vamos nos queixar, mas existe esse cuidado, essa atenção, esse vigiar para que não seja um hábito.
Quando isso acontece, quando se torna um hábito, a pessoa pode até passar a se identificar com esse sofrimento. Perdão. E o pessimismo, então, deixa de ser reação passageira e se torna esse modo de existir. Nós não podemos deixar que uma dor seja uma morada permanente na nossa vida, que ela seja passageira e o mais breve possível a gente consiga se reerguer. E essa parte de negociar o carinho. Aqui é um mecanismo, desculpa, gente, aqui é um mecanismo emocional delicado, é tema de terapia, é tema aí de especialistas da mente e da psicologia humana. Mas o que Joana traz para nós é que algumas pessoas passam a buscar uma atenção e um afeto por meio do sofrimento. Então, tá tudo bem nós passarmos por situações na nossa vida e nós nos recolhermos, sofrermos, ficarmos fragilizados, isso faz parte da nossa evolução, isso faz parte da humanidade. Mas, em alguns casos, nós podemos usar desse sofrimento para buscar atenção, para nos fazermos de coitados, para negociarmos um afeto. Então, nós começamos ali a alterar mesmo os nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos parceiros de vida, com os nossos filhos, buscando ali mostrar que, poxa, eu sofro tanto, eu estou numa situação tão delicada que de repente tudo que eu faço precisa ser desculpável, porque se você não me dá atenção suficiente, a culpa é sua. E aí nós vamos esquecendo que as outras pessoas também têm as suas rotinas, as suas correrias, os seus próprios sofrimentos, e vamos ali culpando o outro por uma guerra interior, por uma falta de paz interior nossa. E para dar alguns exemplos, talvez eu mande uma mensagem, aí eu já estou um pouco chateado, a pessoa não me responde, e eu já fico, tá vendo como você não me dá atenção, como eu estou numa dificuldade, você não me ajuda. E às vezes pequenas coisas vão se transformando aí em grandes coisas. Então, quando nós passamos aí por situações difíceis, nós precisamos pedir ajuda sim, nós temos aí os nossos amigos e familiares para nos apoiar, mas nós precisamos pedir essa ajuda e esse cuidado de forma madura. Nós precisamos querer ser ajudados, buscar ali soluções. E essa dependência, ela acaba gerando relações frágeis, que vão aí até muitas vezes causando o efeito inverso de afastar as pessoas. E Joana continua falando sobre esse tema delicado. Continuando aqui, então, ela traz: ao lado de outras que chantageiam os afetos mediante a adoção de sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes, não se dando conta que dessa forma farão secar a fonte generosa que as oferece. Então, traz aqui um pouco de manipulação emocional que vai corroendo os nossos vínculos, as nossas amizades, o afeto que passa a ser forçado e não mais espontâneo, porque o outro também começa a se culpar, começa a se cobrar, começa a demonstrar uma falsa atenção para nós, com realmente esse receio de ser cobrado, de ser julgado. Relações que têm essa cobrança constante, eles vão se desgastando, eles vão enfraquecendo, e o amor verdadeiro ele não floresce
bem onde existe chantagem emocional. Então, os nossos sofrimentos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, o nosso pensamento negativo, às vezes a nossa ociosidade, então, a falta de buscar aí um trabalho, a falta de buscar, atividades, então, o ditado de mente vazia, oficina, vocês já sabem de quem. Então tudo isso pode trazer aí ciúmes, orgulho, inveja, e realmente uma falta mesmo até da nossa autoestima, e isso a princípio pode ser uma tentativa de buscar ajuda, de se fazer ser ouvido, mas onde há essas chantagens emocionais, o amor não floresce, tá. Acho que aqui também vale trazer que algumas pessoas, que pessoas ao nosso redor, isso também, tem sido comum, de fato passam por situações de depressão, por pensamentos até mesmo de tirar a própria vida, de crises bem delicadas, e às vezes a pessoa fala, 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 às vezes nós achamos que ela está tentando chamar atenção só para nos chatear, e às vezes é uma forma também da pessoa estar pedindo socorro. Nem sempre nós sabemos de forma madura como pedir socorro. Então, que nós também possamos ter um olhar atento para o que acontece ao nosso redor, conosco, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, às vezes, com as pessoas que frequentam os mesmos locais que nós frequentamos. Porque muito chato seria se a gente se deparasse com uma situação muito crítica de um irmão e a gente não tivesse feito nada. Nem sempre nós vamos poder fazer algo, às vezes é a passagem da pessoa, mas que se a gente puder ajudar, aconselhar, apoiar, levar a um profissional da saúde especializado, trazer num centro espírita, buscar uma cura em comum, que a gente possa sim ser esse instrumento do bem aí, e que Deus atinja as suas criaturas através dos outros aí para fazer o bem. Né, continuando então, ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Essa coação emocional termina por produzir amizades falsas, situações constrangedoras e mais insegurança. Então, o que é mais agradável? Estar perto de uma pessoa leve, feliz, sorridente, que vê o lado bom da vida, o copo meio cheio, ou alguém que só reclama, que só traz ali notícias ruins, que é pessimista, né? E então que a gente possa refletir sobre isso. Tema bastante delicado aqui. Não sei se consegui aí apoiar na reflexão de todos, mas é realmente um tema bem relevante, tá? Então ninguém aqui a gente viu essa parte, podes e deves ser feliz. Essa frase aqui, ela diz muito também, porque nós às vezes achamos que nascemos para sofrer, às vezes estudamos o espiritismo fala assim: você está no mundo no planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece, e isso é uma verdade. Mas Joana afirma para nós que nós podemos e devemos sermos felizes. Então nós devemos buscar a nossa felicidade, buscar a nossa paz interior, buscar o nosso bem-estar, buscar o nosso conhecimento. E é um dever também ir atrás dessas coisas. E também que a gente não se sinta culpado, porque num mundo de tanto sofrimento, pessoas às vezes em situações muito degradantes, nós sabemos aí a realidade até do nosso país,
às vezes até podemos nos sentir um pouco culpados por ter um certo um bem-estar, às vezes uma tranquilidade na nossa mente, pensamentos equilibrados, uma família harmoniosa. E isso família harmoniosa, um lar para morar, um trabalho para nos desenvolvermos e ganhar o pão nosso de cada dia, isso são dádivas, são bênçãos, são verdadeiros presentes. Precisamos ser muito gratos, aproveitar, e de forma humilde, apoiar aqueles que ainda não têm tantas coisas tão estruturadas na vida. Mas que se a gente atingir esses momentos de plena alegria, saúde, paz interior, e aqueles momentos que nós dormimos à noite, dormimos bem, que a gente não se sinta também culpado por isso. É algo que nós batalhamos, é algo que nós temos o merecimento, desde que seja também de forma sincera, sem prejudicar nenhuma pessoa, mas aí também temos a lei de causa e efeito para garantir todo esse equilíbrio na nossa vida. Então, podes e deves ser feliz, essa é a tua liberdade de escolha. Então, a nossa paz interior, alinhamento com o bem, uma consciência reta, uma abertura para a vida espiritual. Se te encontras atrelada ao carro das aflições, porfia construindo o bem e te libertarás. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Então, tudo passa. As aflições muitas vezes também é uma insensatez do nosso passado. Nós devemos perseverar no bem e com disciplina, caridade, serenidade, trabalho útil, buscar aí dias e situações melhores. Então aqui a gente sempre fala de causa e efeito, livre-arbítrio, essa boa mentalidade. Aqui, quando ela fala que a vida renova-se a cada momento, é algo que traz bastante esperança para nós, então tudo passa, nada está definitivamente fixado na nossa vida e a cada instante existe uma possibilidade de aprendizado, de reajuste, de recomeço. Aquela porta que se fechou pode se transformar numa janela com luz, numa possibilidade melhor. E tudo no seu devido tempo se encaixa, se acalma, se transforma, como realmente ali uma sombra e de repente com o raiar ali do dia, um pequeno raio de sol, tudo se ilumina, tudo se transforma. Continuando aqui, não des trégua à desdita, à ociosidade e aos queixumes. Então, que a gente não dê trégua para isso, não alimentar infelicidade, uma inércia, essa reclamação constante, que nós falamos também. É senhor do teu destino e ele tem para ti, como ponto de encontro, o infinito. Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. Então, nós temos o infinito aí à nossa frente, e quem se autodesvaloriza pode enfraquecer o progresso, pode ficar paralisado. Então, que a gente tenha também a nossa própria dignidade espiritual. É necessário que te envolvas com o programa divino. Então, o programa divino é a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça. Todo aquele que
se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. Então, nós precisamos de fato ser ativos aí na nossa existência para a nossa evolução. Precisamos sim estar engajados, ter essa consciência, buscar o melhor, buscar a mudança interior. As coisas elas não acontecem por mágica, elas sim acontecem pela nossa disciplina, pela nossa perseverança, pelas nossas múltiplas tentativas. Pode parecer duro a mensagem aqui de Joana, eh, realmente aqui ela passa ali por uma explicação de liberdade, de escolha, fala ali de alguns pontos bem críticos da psique humana, e agora ela fala que realmente a busca da solução está dentro de nós. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência, até o momento em que te transfira para a opção do bem-estar. Então, aquele que sofre não sofre para sempre, mas Deus nos deixa a liberdade, então, se nós realmente trilharmos por caminhos tortuosos, nós vamos passar, nós vamos sofrer, até o dia que cairá a nossa ficha e nós iremos preferir aí, eh, transferir para o bem, para o bem-estar. Continuando. De Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Então, aquilo que eu comentei também, vamos buscar o nosso equilíbrio. Às vezes, pequenas coisas são tão ampliadas pela nossa mente, são tão ampliadas pela nossa ansiedade, que se tornam desastres. Então, a gente fica, às vezes, preocupado com o amanhã, não dormimos, criamos uma situação catastrófica na nossa mente, e isso faz mal para a nossa mente, para o nosso corpo físico, ficamos cansados, causamos doença, temos insônia, temos gastrite, temos enxaqueca, e às vezes é uma situação pequena que depois ela nem acontece, ela nem se desenrola. Então, o que de fato é importante ou não, né? Muitas perturbações, elas surgem dessa desproporção que nós vamos interpretando aí o nosso cotidiano. Então, também é difícil, mas é importante buscarmos uma serenidade e relativizar as coisas. Talvez isso não seja tão importante, talvez eu precise cuidar de certo problema primeiro, depois eu olho o outro problema, porque também não dá para resolver tudo de uma vez. Ninguém tem o destino do sofrimento. Então, assim, por mais que nós estejamos no mundo de provas e expiações, nós não reencarnamos aqui para sofrer, ninguém está destinado a sofrer. Tá? Então, o sofrimento não é finalidade da existência, sofrer é parte desse nosso processo humano, mas não é a nossa identidade. Então, nós não podemos nos espelhar nesse sofrimento, porque a nossa vida espiritual ela aponta para uma superação, para um aprendizado, para uma paz. Então, o sofrimento ele é resultado da ação negativa, jamais a causa, tá? Eh, e faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Tá? Então, aqui já é um encerramento, tá? Aqui é esse convite para nossa avaliação sincera da nossa vida, sem culpa doentia, sem uma autopunição, porque nós vamos errar e isso faz parte. Também sem uma vitimização, sem essas desculpas emocionais, mas uma consciência honesta, correta, sincera,
E sempre que nós produzirmos o bom, o útil, o construtivo, as coisas elas melhoram, as situações vão clareando, o sofrimento vai diminuindo, né. Então é isso, aqui finalizando com a imagem aqui da liberdade, representada aqui no pássaro, buscando, voando e podendo chegar e conquistar tudo aquilo que ele deseja, tá bom? Então, bastante denso aqui a reflexão. Não vou dizer que as próximas serão mais fáceis, mais simples, mas que a gente possa aí tirar pelo menos um ou outro ponto aqui para a mudança da nossa vida, tá bom? Tá bom? Então, finalizamos aqui com a imagem de Jesus iluminando os nossos dias, sendo o nosso exemplo. Eu desejo a todos uma excelente semana, agradeço a companhia, desejo paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e um grande abraço a todos.